Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de bendizer e glorificar o teu nome, Senhor. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos dê a compreensão da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor derrame do teu amor sobre nós, que todas as coisas, ó Deus, que possam impedir a nossa atenção, ó Deus, sejam repreendidas em nome de Jesus, e que o nosso coração agora esteja cativo à tua palavra, à tua vontade, ao teu falar em nós, ó Deus. Pedimos que o teu Santo Espírito nos guie, ó Deus, na reflexão da tua palavra, para que possamos compreender e experimentar a tua boa vontade. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das grandes dificuldades que nós temos na vida, não sei se você sabe disso, parece que passa desapercebido por nós, é uma palavra pequena, mas que pode nos paralisar, pode nos paralisar. A pergunta talvez seja, do que você tem medo? Do que você tem medo? O medo é um negócio que rouba a nossa paz. Não sei se você já passou por uma experiência de medo extrema. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por uma experiência de medo extremo. Início de 2019, eu precisei fazer uma grande cirurgia no coração. Eu tinha um aneurisma da aorta superior. E eu precisei, então, esses tempos atrás, eu não sabia o quão grave era a minha cirurgia, até a esposa do nosso licenciado, o Luiz Felipe, falar para mim o quão grave é a cirurgia, porque eu tinha... A ignorância é uma bênção. Depois que eu fiquei sabendo, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo depois do que eu passei pelo negócio, porque você ganha a dimensão do que aconteceu. Bom, eu fiz a cirurgia, foi tudo bem, eu estou aqui com vocês, mas pós-cirurgia, desprendeu um coágulo da onde tinha feito a cirurgia, ali na aorta, e o coágulo subiu para o meu cérebro e eu tive um AVC isquêmico. Eu não sei se você já passou por essa... Não quero que você passe por essa experiência. Não quero, é terrível. Mas eu passei por ela. E quando eu passei por essa experiência, eu estava sozinho em casa. Sozinho. A minha esposa tinha acabado de sair para buscar os meus filhos no colégio. E eu estava lá sozinho em casa. E quando eu só percebi que eu estava tendo um problema, quando eu fui beber água. Eu errei a boca com o copo. Me molhei todo. Daí eu fui colocar o prato em cima da pia e eu errei a pia. E eu pensei, algo está errado comigo. Algo está errado. Daí eu tentei levantar a minha mão direita, eu não conseguia levantar a minha mão direita. Daí naquele momento eu pensei, eu vou morrer. Eu vou morrer. E naquele momento eu tive medo, mas um medo terrível. Pode parecer bobagem para você, mas eu tive o medo de morrer ali sozinho. Tive medo de morrer ali sozinho. Aquilo me tomou. Eu acho que aquele medo me tomou de maneira tão forte que eu consegui depois abrir a porta, falar com o meu vizinho, ser socorrido, e aqui estou eu. E aqui estou eu sem quase nenhuma sequela desse AVC isquêmico, graças ao bom Deus. Sem quase nenhuma, tem algumas, mas sem quase nenhuma. Mas o fato é que o medo, naquele momento, aquele medo extremo, paralisou a minha vida. Eu vi um flash, eu não sei vocês assim, mas em termos de segundos, eu vi a minha história toda, os meus filhos, eu lembrei do meu casamento, eu lembrei de coisas que eu não lembrava. Lembrei de coisas que não lembrava. Tomado pelo medo de morrer. Eu não tinha medo da morte, eu queria deixar bem claro isso. Eu não tinha medo da morte. Eu estava com medo de morrer ali sozinho. Era um negócio estranho. Mas essa é a verdade desse sentimento que eu tive ali. A pergunta, então, é: qual é o seu medo? Qual é o seu medo, o seu grande medo? Você pode ter
Medo da morte, porque talvez a sua fé ainda não esteja sólida em Cristo Jesus, então você pensa na morte como algo, como um fim. Mas apesar de nós cristãos pensarmos na morte, entendemos a morte como o começo da real, da verdadeira vida que nós temos em Cristo Jesus. Mas talvez você tenha medo da morte, talvez você tenha medo da rejeição. Da rejeição, você pode ter medo da rejeição, de terminar um casamento, de ser rejeitado por seus filhos. Talvez você tenha medo de, no final do mês, acabar o seu dinheiro. Chegar no final do mês, faltar umas 2 semanas, uma semana para acabar o mês, vamos ser um pouquinho mais, né? 1 semana para acabar o mês e você não ter um tostão furado. Um tostão furado. E você fala assim, meu Deus, como será esses próximos dias? Talvez esse seja o seu medo. Ou talvez eu não consiga aqui dimensionar o seu medo. Não consiga dimensionar qual é o seu medo. Talvez para aqueles que têm filhos como eu, o medo seja perder o filho. Perder o filho. Perder o neto, aqueles que são avós. Inverter a ordem natural da vida. Talvez esse seja o seu medo. Talvez eu nunca consiga, aqui neste momento, como eu já disse, dimensionar o seu medo. Mas o medo é algo que, diante de Deus, não deveria nos assustar. Porque não sei se você recorda dos evangelhos, uma das coisas que Jesus traz nos evangelhos, e ele repete constantemente nos evangelhos, é: não tenha medo. Não tenha medo. Pelo contrário, em muitos momentos, Jesus ele vai criar uma junção das duas expressões, de duas expressões. Tenham a paz que vos dou. E juntamente com essa paz que ele nos dá, vem juntamente com essa expressão, não tenha medo. Isso acontece de maneira explícita no Evangelho, quando na ressurreição de Jesus se aproxima dos seus discípulos, eles estão com medo, fechados em uma casa, com medo do Império Romano, com medo dos judeus que estavam caçando os discípulos de Jesus, com medo de tudo que estava acontecendo naquele momento em Jerusalém. Eles estão em uma casa fechada e Jesus se aproxima deles, ou entra pelaquela casa, e a primeira coisa que Jesus diz é: não tenham medo. Não tenham medo. E Jesus então os abençoa com a sua paz. Perceba, uma das coisas que o Evangelho, e que a gente vai ver em todas as Sagradas Escrituras. O povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida, e uma das coisas que Deus diz ao povo de Israel prestes a entrar na terra prometida é: não tenham medo. Não tenham medo. Essa expressão acompanha o povo de Deus. Essa expressão acompanha o povo de Deus. E talvez isso seja tão repetitivo nas Sagradas Escrituras, porque Deus sabe o tamanho da nossa fragilidade. Eu sei, na nossa cultura nós nos fazemos de fortes. Nós dizemos que não há espaço para a fraqueza na nossa cultura. Não há mesmo. Não há. Basta você dar uma folheada nos melhores livros, nos livros mais vendidos da Amazon, e você não vai ter ali espaço para a fragilidade. Mas o texto bíblico o tempo todo nos diz para que nós possamos ter os olhos na eternidade e os pés fincados na terra. Não tenham medo. A pergunta passa a ser, então, como é que nós trabalhamos isso na nossa vida? Como nós perdemos o medo? Como que a gente consegue alinhar o nosso coração? E ao mesmo tempo, reconhecendo as nossas fragilidades, continuarmos caminhando em direção à boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Como que a gente alinha essas coisas? Talvez o texto hoje que nós vamos estudar do profeta Malaquias nos ajude nisso. Porque perceba, Deus está, através do seu profeta, o último profeta. Depois desse profeta, Deus ficará 400 anos em silêncio. Aquilo que nós chamamos do período interbíblico. Deus não falará mais a partir dos seus profetas por 400 anos. Esse é a última pessoa que vai dizer, assim diz o Senhor. Então aqui, neste momento, Deus está relembrando o povo das suas promessas, relembrando o povo do seu caráter. Nós vimos isso hoje pela manhã. Eu não sei se você teve a oportunidade de estar aqui hoje pela manhã com a gente, mas um dos versículos mais memoráveis, lindos de Malaquias é quando Deus diz: eu não mudo, eu sou imutável. E por ser imutável, você tem uma segurança tremenda. Deus, ele não está sujeito às circunstâncias. Deus não está sujeito a sentimentos, a mudança de humor. Não. Deus, ele é imutável. O seu amor de Deus é imutável. A graça de Deus é imutável. Por isso, então, que as Sagradas Escrituras diz que ele é a rocha da nossa salvação. Ele não muda. Ele não muda, e o fato de sabermos que Deus não muda, essa verdade penetrar no nosso coração, deveria espantar todo o medo que existe em nós. Todo o medo. Simplesmente porque Ele está nos assegurando que as promessas dEle, através da sua imutabilidade, as promessas dEle vão se cumprir nas nossas vidas. E é interessante, essa imutabilidade de Deus não depende de nós. É dele. Faz parte do caráter dele, faz parte da essência dele, faz parte de quem ele é. Uma das frases que Deus fala ao seu povo quando ele vai se definir, ele diz: eu sou o que? Eu sou o que sou. Ninguém me define, ninguém me dá nome, eu simplesmente sou o que sou. Eu tenho os meus atributos, e os meus atributos, alguns dos meus atributos são incomunicáveis. Eu sou onipotente porque eu sou o que sou. Eu sou onisciente porque eu sou o que sou. Eu sou imutável porque eu sou o que sou. Essa verdade devia penetrar no nosso coração e nos dar segurança. Mas apesar de nós sabermos disso, muitas vezes nós não conseguimos viver por isso. Já perceberam? Aqui está uma das grandes crises que nós temos. A informação não traz transformação. A informação não traz transformação. Você tem a informação hoje, e eu estou te falando isso, e te citando textos bíblicos, de que Deus é a rocha da nossa salvação, de que Ele é imutável, de que Ele vai cumprir todas as promessas sobre sua vida, de que esse amor nos assegura a sua graça, de que essa imutabilidade nos dá segurança para o futuro. Mas apesar de termos informação, isso muitas vezes não provoca o quê? Transformação. Você sabe de tudo isso. Mas isso ainda não penetrou no seu coração. Isso não penetrou no seu coração porque muitas vezes nós duvidamos do caráter de Deus. E o texto de Malaquias, capítulo 3, a última parte do texto de Malaquias, capítulo 3, vai nos falar sobre isso. Vai nos falar de como nós podemos vencer o medo e por que muitas vezes o medo toma conta dos nossos corações. Quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras em Malaquias capítulo 3, a partir do verso 13 até o verso de número 18, que diz assim: você tem dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus,
O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Verso de número 16. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouvia com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Perceba, nós acabamos de ler esse texto, e nós acabamos de ler o texto que fala de dois grupos de pessoas. Não sei se você estava atento à leitura. E esse texto trabalha sobre dois grupos de pessoas. Aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Uma das coisas que a gente precisa entender é que muitas vezes temer a Deus não significa que você tenha medo dele, mas que você tenha um temor reverencial por ele. Reverencial por ele. Perceba, na verdade, aqueles que não temem a Deus, segundo o texto que nós lemos, eles estão condenados. Mas quais são os princípios que nós retiramos desse texto para vencermos os nossos medos diariamente? Primeiro, a verdadeira obediência a Deus não exige recompensa. Ela nasce de um coração que confia na bondade e na justiça de Deus. A verdadeira obediência a Deus não exige recompensas. A verdadeira obediência a Deus não exige recompensa. Ela nasce de um coração que confia na bondade e na justiça de Deus. A verdadeira obediência a Deus confia no caráter de Deus. No caráter de Deus. Porque muitas vezes nós somos vacilantes na nossa fé. Porque muitas vezes, na nossa caminhada, no dia a dia, nós desconfiamos do caráter e da bondade de Deus. Nós desconfiamos da sua soberania. Nós desconfiamos do seu poder. Nós perguntamos no recôndito do nosso coração, será mesmo? Será que Deus tem poder para isso? Será que vale a pena orar? Será que vale a pena seguir os princípios e os valores do Evangelho? Será? E essa partícula, essa dúvida, esse será, ele toma conta do nosso coração a ponto de aplacar sobre nós um medo terrível. Porque aquele que nós chamamos Deus, muitas vezes, por causa das nossas dúvidas, por causa da nossa desconfiança, nós o minimizamos, nós o diminuímos. Mas perceba o que o texto aqui está nos ensinando sobre confiar na bondade e na justiça de Deus, como fonte de uma verdadeira obediência. Veja, o versículo de número 14. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganham quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Veja o que logo no início o texto nos mostra. A reclamação do povo de Israel: é inútil obedecer a Deus. O que ganhamos quando obedecemos? Esse aqui é o estado de vida do religioso. E eu gosto de colocar aqui o religioso, porque essa figura religiosa é a mesma figura religiosa do Novo Testamento na pessoa dos fariseus. O religioso não quer dizer que ele não vai à igreja, não quer dizer que ele está desatento. O religioso, muitas vezes, somos nós mesmos. Somos aqueles que achamos que conhecemos a Deus. Mas perceba a mentalidade do religioso. A mentalidade do religioso
transita entre duas realidades. Primeiro, uma mentalidade utilitarista. Segundo, uma mentalidade de troca. A mentalidade utilitarista vê a fé como um meio para um fim, uma forma de conseguir algo de Deus, em vez de uma resposta ao seu amor. No livro de Malaquias, o Senhor repreende o povo por tratar o culto ou a palavra de Deus de maneira inútil. Inútil. Qual é a palavra que nós olhamos aí? Isso aqui é inútil servir a Deus. É inútil seguir os seus princípios. É inútil caminhar nos seus valores. Para servir a Deus era apenas um investimento a ser avaliado em termos de retorno. Será que nós temos retorno quando nós servimos a Deus? A mentalidade utilitarista pensa no retorno. Será que ao servir a Deus eu tenho benefícios tangíveis? Se não tenho, é melhor abandoná-lo. Ou melhor, se não tenho, é melhor eu fingir que eu sirvo. Eu fingir que eu amo. Eu simplesmente aplacar a minha consciência com a minha religiosidade. Para essas pessoas não faz sentido servir a Deus, porque não existe um retorno tangível. Mas Jesus nos chama a uma verdadeira adoração e uma dependência de Deus. Ele diz que o próprio Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido. Perceba, não existe uma mentalidade de utilitarismo aqui. Ainda, uma mentalidade de troca. A mentalidade de troca reduz o relacionamento a Deus a uma barganha. Em vez de uma gratidão generosa, há uma expectativa de retorno. Fizemos isso, agora Deus deve fazer aquilo. Deve fazer aquilo. Hoje pela manhã nós tratamos sobre dízimos e ofertas aqui. Um assunto totalmente desconfortável. Desconfortável. Não deveria ser, porque ele é natural nas Sagradas Escrituras. Mas é desconfortável tratar disso. E, no entanto, muitas vezes nós tratamos os dízimos e as ofertas de uma forma de barganha. Senhor, eu estou entregando o meu dízimo. Senhor, eu estou entregando minha oferta. Já que eu estou entregando o meu dízimo e a minha oferta, então, Senhor, por favor, abra aí as comportas do céu. Esse tipo de relacionamento transacional ignora que a graça de Deus é imerecida e vai muito além de qualquer troca justa. Não existe como ter uma troca justa, porque o que nós estamos vendo nos evangelhos, o que nós estamos experimentando ao ler o livro de Malaquias, é sobre a graça de Deus. O que nós poderíamos oferecer a Deus? Malaquias mostra esse problema quando o povo pensa que ao cumprir as suas obrigações religiosas merece recompensa. Mas Deus não é comerciante para fazer barganhas. Ele é o nosso Pai, como diz Paulo. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Perceba, não vem de nós. É simplesmente uma dádiva, um presente, é um dom que Deus nos oferece. O verdadeiro amor de Deus não busca uma troca, mas descansa na gratuidade da sua salvação. A cruz é o maior lembrete de que Ele nos dá aquilo por amor. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós achamos que por servirmos em uma comunidade cristã, por ofertarmos em uma comunidade cristã, por abrirmos a nossa casa para grupos pequenos, por fazermos qualquer coisa relacionada à fé, Deus precisa nos abençoar. Se a sua mentalidade está assim, se esse é o seu pensamento, deixa aqui com todo o amor, o carinho, dizer para você, você está na contramão dos princípios e valores das Sagradas Escrituras. A fé não é um fim em si mesma.
A fé, ela tem o valor de agradar a Deus, de glorificar a Deus. Esse é o nosso maior objetivo. Agora perceba, qual é o impacto dessas duas mentalidades? Qual é o impacto dessas duas mentalidades sobre a vida de um discípulo de Jesus ou de uma pessoa que caminha pensando que Deus, ele é como se fosse um grande supermercado, um grande servidor, ou se Deus, ele trabalha com barganhas? Qual que é o final disso? É o cinismo. É o cinismo. Perceba o que o povo de Israel diz. Por isso, agora, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. No verso 15 de Malaquias 3, o cinismo dos judeus se revela na sua percepção de que os arrogantes e os ímpios prosperam, enquanto eles, o povo de Deus, o povo escolhido, enfrenta dificuldades. Esse cinismo é caracterizado por uma atitude de desconfiança em relação à justiça de Deus, levando-os a acreditar que o serviço a Deus é em vão e que eles que praticam o mal estão em melhor situação. Eles expressam uma fala de fé que distorce sua compreensão da lei de Deus e da palavra de Deus e do seu relacionamento com o próprio Deus, insinuando que a fidelidade a Ele não traz resultados tangíveis e visíveis. Uns dos salmos, o salmista, em muitos dos salmos, o salmista tem inveja dos ímpios. Inveja dos ímpios. Em alguns dos salmos, o salmista pergunta: por que os ímpios prosperam? Em outros, eles dizem: os ímpios fazem o mal, mas não lhe falta absolutamente nada. Mas em alguns momentos, enquanto o salmista está lamentando diante do Senhor, parece que abre uma janela na eternidade. E um dos salmos diz assim: eu compreendi o final dos ímpios no momento que eu entrei no santuário de Deus. No momento que eu olhei para aquilo que Deus está fazendo na história. No momento que eu contemplei a Deus, a sua santidade, a sua justiça, a sua bondade. No momento em que o meu coração se alinhou com as verdades eternas, daí eu contemplei o final dos ímpios. Daí eu contemplei o final daqueles que praticam o mal. Daí o meu coração se teve paz. Daí o meu coração encontrou descanso. Porque eu me alinhei com aquilo que Deus está fazendo na história. Perceba, muitas vezes nós caímos nesse cinismo. O cinismo de desconfiar da bondade de Deus, da sua fidelidade. Perceba esta realidade. É possível fazer a coisa certa com a motivação errada. E assim perder completamente o sentido do que se está fazendo. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Fez ao cumprir rituais religiosos e preencher uma lista de deveres para com Deus, sem compreender o verdadeiro propósito por trás de suas ações. Quantas vezes nós estamos servindo a Deus, amando a Deus, em uma comunidade cristã, mas com a motivação errada? Vai levar o nosso coração ao cinismo. Vai levar o nosso coração a duvidar da bondade de Deus. Agora veja, diante desse cinismo, qual seria então o antídoto? Como a gente consegue vencer isso? Primeiro, uma mentalidade de devoção sincera. A verdadeira adoração não pergunta: o que eu ganho com isso? Ela vê Deus como o próprio prêmio, não um meio para um fim. Quando amamos a Deus,
não é pelos benefícios, mas porque Ele é digno de nossa devoção. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o coração. Uma devoção sincera. Eu amo a Deus de todo o meu coração. Eu amo a Deus. Se Deus não me der absolutamente nada, se Deus não responder às minhas orações, se tudo me for mal, eu ainda amo a Deus. Eu amo Deus com todo o meu coração. É um amor inabalável. É um amor que não está ligado às circunstâncias da vida. É um amor que não está ligado a se eu tenho ou não tenho, se Ele me dá ou não dá. Porque perceba, o nosso amor a Deus muitas vezes está moldado por aquilo que nós temos. Por aquilo que nós temos. E nós achamos que Deus não nos ama quando Ele não atende às nossas orações. Deixa eu te dizer uma coisa sobre oração. Quando você ora, e aqui está o nosso grande problema. Quando você ora a Deus, o que você espera ouvir? Seja sincero. Quando você recorre a Deus, você sabe que Ele é todo-poderoso, você sabe que Ele pode fazer todas as coisas, você sabe que Ele pode mover montanhas, pode abrir os mares, ressuscitar os mortos. Quando você ora a Deus, o que você espera ouvir? Sim. Não é mesmo? Você espera ouvir um sim. Mas deixa eu te perguntar. Não também é resposta? Quando Deus diz não, isso também é uma resposta? E quando Deus diz espere, isso também é uma resposta? Por que a gente tem tanta facilidade com o sim e tanta dificuldade com o não e com o espere? Quer ver como você desconfia do caráter de Deus? Assim como eu desconfio? Você crê que Deus é bom? Sim ou não? Você crê que Deus é gracioso? Sim ou não? Você crê que os planos de Deus são maiores do que os seus? E que Ele é perfeito nos seus planos? Sim ou não? Então, quando Deus te diz não, por que você fica bravo com Ele? Por que você fica revoltado? Ele não é bom? Ele não é gracioso? Ele não é misericordioso? Os planos dele não é melhor que os seus planos? E quando você fala assim, Senhor, estou entregando os meus planos ao Senhor. Não é isso que você ora às vezes? Senhor, está aqui os meus planos, está aqui, tudo bonitinho, os meus planos estão aqui. Eu estou entregando os meus planos ao Senhor. Estou entregando. Então você está entregando. O que significa entrega? O que significa entrega? Vamos transformar isso em uma imagem. Faz de conta que o Júnior aqui é Deus. Esses aqui são os meus planos. Eu estou entregando os meus planos ao Júnior, que agora é Deus. Como é que as minhas mãos ficam? Como é que as minhas mãos ficam? Vazias. Porque eu entreguei os meus planos a Deus. Agora, quando eu entrego os meus planos a Deus, eles não são mais meus. Eles são agora de... E se Deus quiser pegar os seus planos, amassar e falar assim, beleza. Estava ruim o que você fez. Eu vou fazer algo melhor para a sua vida. Por que você fica triste com isso? Deus não é bom? Ele não é gracioso? Os planos dele não são maiores que os seus? Perceberam como a gente desconfia sempre do caráter de Deus? E a gente vive numa esfera do cinismo?
E quando nós ouvimos isso aqui no Evangelho de Mateus, ame ao Senhor de todo o seu coração, nós dizemos, não, eu amo o Senhor de todo o meu coração. Você ama o Senhor de todo o seu coração a ponto de entregar os seus planos, Ele amassar os seus planos e você continuar amando a Deus da mesma forma? Amar a Deus é isso. É Ele amassar os seus planos e você continuar amando Ele. Porque você confia estritamente no caráter. Isso chama-se entrega. Isso chama-se devoção sincera. Ainda existe uma outra realidade que você precisa experimentar. A mentalidade de um serviço incondicional. Serviço sem condição nenhuma. A verdadeira adoração surge de um coração grato que se alegra em dar, não em receber. Porque, se nós lembrarmos, uma das poucas palavras de Jesus fora do Evangelho, no livro de Atos, é melhor dar do que receber. Nós confiamos nessa palavra que Jesus nos dá ou não? Perceba. Reconhecendo que já temos tudo em Cristo. Tudo aquilo que eu preciso, Cristo já me deu. Como diz Gálatas capítulo 5, verso de número 13, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros mediante o amor. Mediante o amor. A moeda de serviço é o amor. A nossa motivação para servir deve ser a resposta ao amor que recebemos de Deus através da pessoa de Cristo, levando-nos a agir em favor dos outros sem esperar nada em troca. Nada em troca. Quando você serve em uma comunidade cristã, você espera reconhecimento? Sim ou não? Se sim, o seu coração está errado. Quando você serve a sua esposa, quando você serve ao seu esposo, quando você serve aos seus filhos, quando você serve ao seu próximo, seja o próximo que for, você espera reconhecimento? Não me dê a resposta que eu quero ouvir. Nós esperamos. Você não espera? Minha esposa adora comida japonesa. Mas é uma desgraça de caro aquela comida japonesa. Desgraça de caro. Então, de vez em nunca, eu junto os meus trocados e eu levo a minha esposa em um bom restaurante japonês. Levo a minha esposa num bom restaurante japonês. Ela come. Ela come porções e porções daquele shimeji. Ela come porções e porções daquele hot roll. Ela adora comida japonesa. Depois de um banquete que eu proporcionei à minha esposa, o que eu espero ouvir dela? Amor, obrigado. Obrigado. Um simples obrigado. Um obrigado não me contenta. Eu prefiro ouvir, você é o melhor marido do mundo? Você é o the best of the best. Não é isso que nós esperamos? Reconhecimento? Então, se você faz isso para a pessoa que você ama e ela sai sem te dar um obrigado, como que você se sente? Fale para mim. Como que você se sente? Ela entra no carro em silêncio. Você pensa, acho que não foi bom o restaurante. Alguma coisa está de errado. Você não gostou, amor? Não, eu gostei, eu adorei. E cadê o obrigado? Porque a gente espera reconhecimento. Mas as Sagradas Escrituras nos afirmam que esse reconhecimento é uma barganha.
É uma troca. E nós devemos servir as pessoas de maneira incondicional, sem esperar absolutamente nada em troca. Nós devemos servir a Deus de maneira incondicional. Nós deveríamos servir as pessoas ao nosso redor de maneira incondicional, porque isso é uma marca do próprio Cristo em nossas vidas. Perceba uma realidade. Quantas vezes por dia você agradece a salvação que Cristo te proporcionou? Quantas vezes você faz isso? A salvação é algo maravilhoso? Sim ou não? Sim. Você conseguiria se salvar? Você conseguiria? Se você é um cristão, um crente reformado, que eu espero que você seja, você diz, não, eu estava morto nos meus delitos e pecados. Nada do que eu fizesse iria agradar ao Senhor. E daí Deus nos proporciona a salvação em Cristo Jesus. Quantas vezes nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele fez por nós? Na última semana, nas suas devocionais, você chegou para Jesus e falou, Jesus, obrigado. O Senhor me salvou. O Senhor me curou. O Senhor me tirou do inferno. Porque esse era o seu destino. O seu destino era o inferno. E Cristo naquela cruz fez isso por você, te salvou do inferno. Qual foi a última vez que você agradeceu o Cristo que te salvou do inferno? Perceba. Quantas vezes isso é uma marca dos discípulos. E Jesus, ele não fez isso esperando gratidão. Pelo contrário, nos evangelhos nós percebemos que os discípulos, ao verem o tamanho do sacrifício de Cristo Jesus, os discípulos, ao verem a ressurreição, eles fogem. Eles têm medo. Ou como diz no capítulo 21 do Evangelho de João, eles voltam a pescar. Não é isso que Pedro e alguns dos discípulos fazem? Eles voltam a pescar. Depois de tudo aquilo que o Cristo fez por eles, eles abandonam a missão. Ah, Senhor, não foi do jeito que eu quis. Não foi da forma que eu planejei. Então, eu vou abandonar. Será que é esse o tipo de serviço incondicional que a Bíblia nos apresenta? Não, a Bíblia nos apresenta o serviço incondicional do Cristo, que nunca esperou o reconhecimento e não espera o reconhecimento. Ele serviu. E continua nos amando de maneira inabalável. Agora perceba. Essa é a realidade que pode nos curar dos nossos medos. Ainda assim, existe um outro princípio aqui. Deus, Ele protege e lembra com o amor daqueles que os reverenciam e os servem fielmente. Veja o que diz o texto no versículo de número 16. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Perceba, o texto fala aqui, aqueles que temiam o Senhor. Há três palavras para o temor, no hebraico. Quais são essas três palavras para o temor no hebraico? A primeira palavra é o pachad, que diz o seguinte, que significa temer ou ter medo. Isaías 33, verso de número 14, nos mostra essa realidade. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. Aqui, aterrorizado. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com um fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Contexto aqui desse texto mostra-nos esse medo. Refere-se a um temor intenso, geralmente associado ao medo do juízo da presença de Deus. Essa é uma das palavras para temor. Ainda existe
uma outra palavra, arax. Arax, que significa ficar aterrorizado. Em Isaías, capítulo 8, verso 12, nos mostra essa realidade. Não chamem conspiração tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. Esse contexto, a palavra é usada para descrever a reação de pavor, especialmente diante de uma ameaça. Diante de uma ameaça. Ou do poder esmagador de Deus. Mas existe uma terceira palavra, é a palavra que é usada no texto de Malaquias. Yaré, que significa temer, mas também mostrar reverência ao respeito. É o texto que nós estamos lendo. Esse temer aqui demonstra respeito, esse medo não sugere uma atitude de um medo paralisante, um medo apavorante ou assustador. Sugere uma atitude de profunda reverência e respeito pelo Senhor. Como discípulos do Cristo, nunca devemos nos encolher de medo diante da presença de um Deus Santo, porque afinal de contas, o Cristo morreu para que nós estivéssemos na presença dele. Nunca devemos recuar diante dele. Devemos nos apresentar humildemente diante de Deus por causa de quem ele é e do que ele fez por nós. Perceba, aqueles que têm reverência, o sentimento de reverência diante do Senhor nos leva a um sentimento de humildade, nos leva a um sentimento de dependência. A palavra Yaré é usada por várias maneiras. Primeiro, note, Provérbios capítulo 3, verso de número 7. Teme o Senhor e afasta-te do mal. Quando tememos a Deus, quando tememos e respeitamos e temos apreço pelo quem Deus é, nós não nos envolvemos com a maldade. Nós não nos envolvemos com a maldade. Em segundo lugar, Deuteronômio capítulo 31, verso de número 12. Deus diz: reúnem o povo, homens, mulheres, crianças, estrangeiros que vivem dentro de seus portões, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, e tenham cuidado para seguir suas palavras, as palavras desta lei. Este versículo mostra que quando tememos a Deus, nós obedecemos. Reverência a Deus e aos seus preceitos significa obediência. Perceba, humildade, evitar o mal, obediência. A terceira utilização pode ser encontrada em Provérbios capítulo 9, verso de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando tememos a Deus, somos dotados de sabedoria divina. Esse é o temor que essa palavra nos ensina. É esse tipo de temor que deve tomar conta do nosso coração. Não de você ter medo, mas você de perceber a santidade de Deus, o seu poder. Agora perceba, eles temem e eles conversam uns com os outros e o Senhor os ouve com atenção. Dois efeitos colaterais da reverência. Quais são os dois efeitos colaterais da reverência? Primeiro, criar comunidade. Segundo, criar comunhão. Eles criam, o texto nos ensina que eles conversavam uns com os outros. Nós não sabemos o que eles estavam conversando, mas esse temor une o povo de Deus. Cria uma comunidade que compartilha a mesma fé e a mesma graça. A comunhão entre os fiéis nasce a reverência ao Senhor, gerando uma família espiritual, uma família de discípulos, pessoas que nós podemos contar. O Salmo de número 34, verso de número 9, diz: temam o Senhor todos vocês que são fiéis, pois os que temem nada lhes falta. É a comunidade que nos dá esse amparo muitas vezes. O termo aqui, eles estavam conversando uns com os outros, talvez eles estavam compartilhando a respeito da sua fé. Compartilhando e testemunhando os feitos poderosos de Deus. E quantas vezes, uma conversa, um testemunho com alguém transforma as nossas vidas? Quantas vezes Deus usa conversas ordinárias para falar ao nosso coração e discipular e nos discipular?
Jesus, nos evangelhos, ele vai dizer o seguinte: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu me faço presente, ali eu estou. Quando 2 ou mais estão em comunhão. Comunhão. A presença do Cristo se faz presente na comunhão, na vivência, no compartilhar da própria fé. Uma outra coisa que o texto nos mostra é que cria comunhão, e daí, lógico, cria comunhão com Deus, perceba, e o Senhor ouvia-as com atenção. A comunidade e a comunhão caminham juntos, a comunhão com o Senhor está perto de todos os que invocam, com sinceridade, diz o Salmo 145, verso de número 18. Deus ouve e responde às orações daqueles que se aproximam com Ele ou diante dele com reverência. Sabe que nos últimos tempos, esse negócio de orar, a disciplina da oração, tem sido moldada de maneira diferente na minha vida. Porque por muito tempo, eu pensei que a oração era eu criar a minha lista de pedidos, eu ter a minha lista de pedidos organizada e derramar essa lista de pedidos diante de Deus. Eu não sei você, mas eu acho que muitas pessoas fazem isso. Mas o que significa orar com reverência? Com um coração reverente a Deus. O que significa se aproximar diante de Deus com humildade? E talvez aqui vale a pena a gente sempre aprender a orar com o próprio Cristo. Jesus, nos evangelhos, nos ensina, nos dá um modelo de oração. E como essa oração começa? Essa oração começa com pedidos. Como a oração que Jesus ensina os seus discípulos no Evangelho começa? Você se lembra? Pai nosso. Oi? Reconhecimento. Pai nosso que estás nos céus. Você é o nosso Pai. Nós estamos aqui. Você está nos céus. A ideia de céus é que Ele governa. Pai, o Senhor governa sobre tudo. A sua oração começa demonstrando o governo de Deus sobre todas as coisas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Seja o teu nome. Seu nome é santo, Senhor. Seu nome é santo. Seu nome é santo, seu nome é lindo, é um elogio. Você na sua oração elogia a santidade de Deus. Venha o teu reino. Você clama que Deus venha com o reino na sua vida. Venha o teu reino. Venha o teu reino, está seguido das expressões, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Assim como a tua vontade é livre nos céus, que a sua vontade seja livre aqui também. A sua vontade é livre, Senhor. Não depende de mim. Você percebeu? Que demora para começar os pedidos? Que demora para começar as listas? Isso é se aproximar de Deus com reverência e humildade. Reconhecendo quem Ele é, a sua grandeza, o seu poder. E perceba, o texto diz que Ele ouve com atenção. Talvez Deus não está ouvindo as suas orações, eu estou dando um chute aqui, porque isso aqui é a minha própria experiência. Talvez Deus não esteja ouvindo as suas orações porque te falta reverência. Te falta reverência. Você está pedindo, você está buscando, mas está te faltando reverência no seu coração.
Talvez você esteja tratando a Deus como um serviçal. Talvez ainda o seu coração esteja tomado pelo cinismo. Então agora, neste momento, o melhor que você faz é se arrepender do seu cinismo e começar a ter reverência. A começar a ter reverência. Porque o texto bíblico nos dá uma outra realidade. Olha que o texto começa, olha como termina isso. Foi escrito um livro com memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. O livro de lembranças de Deus, que Deus registra cada ato justo e sincero do seu povo, honrando tudo que é feito por ele. Essa certeza muda como vivemos, sabendo que Deus vê e valoriza cada decisão íntegra. O versículo 16 de Malaquias diz para nós e demonstra que então aqueles que temiam o Senhor e honravam o seu nome, conversam uns com os outros. O Senhor está ouvindo. Nas Escrituras, Deus frequentemente faz referência a livros. Esse registro tem um propósito profundo. Vemos 3 categorias principais de livros mencionados nas Sagradas Escrituras. O primeiro livro é o livro da vida, onde estão escritos os nomes daqueles que têm seu destino eterno em Deus, desde antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, verso de número 8. O segundo livro, ou segundo tipo de livro, é um livro que registra o julgamento de Deus contra os pecadores, como vemos em Isaías, capítulo 4, verso de número 16. O terceiro tipo refere-se aos livros onde os pecados das pessoas são registrados, descrito em Apocalipse, capítulo 20, verso de número 12. Contudo, o livro de lembrança de Malaquias, aqui é singular. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Diferente dos demais, ele não foi escrito antes da criação, nem guarda o registro dos pecados ou julgamentos. Esse livro é dedicado aos atos e às motivações sinceras do povo de Deus. Nas culturas antigas, reis mantinham registros dos seus feitos e dos feitos leais dos seus súditos, para reconhecer e recompensar aqueles que prestavam serviço. Malaquias, aqui, utiliza essa imagem para destacar o caráter de Deus. Ele lembra e valoriza e recompensa os atos que refletem uma vida piedosa. Cada ação justa, cada resposta fiel e cada escolha íntegra são registrados por Deus. Quando uma mulher respeita o seu corpo e preserva a sua pureza, Deus honra essa decisão. Quando um homem recusa participar de conversas imorais no trabalho e rejeita o pecado da pornografia, Deus percebe e anota essa decisão. Quando você escolhe não ceder à fofoca, quando suporta a injustiça sem revidar, quando uma família abre sua casa para ser um exemplo de fé cristã, ou quando você compartilha o evangelho com alguém, mesmo sem conhecimento ou reconhecimento humano, Deus está vendo. Deus está mostrando para esses fiéis que, apesar de não terem reconhecimento de todos, ou da sociedade, ou das pessoas em sua volta, Ele está vendo. Deus está falando o seguinte: eu reconheço aquilo que você está fazendo. Eu reconheço o seu esforço de santidade. Eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Perceba. Uma coisa que produz medo no nosso coração é não sermos notados. Não é verdade? O que Deus está dizendo aqui? Eu te vejo. Eu estou te vendo. Eu estou vendo o seu sofrimento. Eu estou vendo a sua dor. Eu estou vendo cada escolha íntegra que você faz à luz dos meus princípios. Eu estou vendo. Eu estou reconhecendo. Deus está olhando para nós e dizendo isso para afastar o medo do nosso coração. Por último,
o texto bíblico nos dá o último princípio. Em Cristo, nosso valor é redimido e revelado em toda a sua plenitude. Perceba o que o texto vai dizer no verso de número 17. No dia em que eu agir. No dia em que eu agir. Refere-se a um momento futuro em que Deus intervirá de maneira decisiva na história, trazendo justiça e salvação ao seu povo. O Salmo de número 8, versos 4 e 5, nos mostra uma realidade que muitas vezes nós perdemos. Nós perdemos. Que é o homem para que com ele se te preocupes? Quem são os seres humanos para que com ele te importes? No entanto, fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de honra e glória. O Salmo de número 8, versos de 4 e 5, nos lembra o valor da humanidade. O valor de nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. A palavra aqui, anjos, é Elohim no original hebraico. Em algumas versões mais antigas, o texto diz: no entanto, fizeste um pouco menor do que Deus. Porque é isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e nós somos, por sermos a imagem e semelhança de Deus, nós somos a coroa de toda a criação. A palavra hebraica aqui, traduzida como, e você pode perceber essa realidade, eles serão a propriedade, uma propriedade, eles serão o meu tesouro pessoal. Essa palavra, do verso 16, ela é notável. É uma palavra que se reservaria uma coleção de joias. Ela é usada em 1 Crônicas, capítulo 29, verso de número 3, quando Davi tinha 3.000 talentos de ouro, 7.000 talentos de prata, mas guardou uma oferta especial, que era o seu tesouro pessoal. Ele tinha uma caixa de segurança, além de sua própria conta poupança. E Deus diz: vocês são a minha propriedade especial. Deus está resgatando o nosso valor aqui. Por que nós não precisamos, ou nós não devemos ter medo? Perceba, a coisa mais real que a Bíblia diz: você tem um valor intrínseco em você. Qual é o valor que você tem? Você é feito à imagem e semelhança de quem? Do Criador. O medo não deveria tomar conta do seu coração. O Deus do universo está olhando para você. O Deus do universo está redimindo para você. O Deus do universo, através do sacrifício de Cristo Jesus, colocou um valor particular e especial em você, que é o Santo Espírito dele. Deus nos deu o Santo Espírito. Nós somos selados. Isso não é valorizar a gente? Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos a oportunidade de sermos o templo. Em toda a história do povo de Deus, nós somos aqueles que têm a melhor oportunidade. Homens do passado, como Davi e os profetas, ansiaram por isso, mas não tiveram isso. Nós aqui temos. E muitas vezes nós tratamos com tanto desprezo isso. Mas Deus está nos renovando através dessa verdade das Sagradas Escrituras, nos mostrando o nosso valor. Então perceba, deixa eu te dar 3 movimentos aqui. Primeiro, obedeça a Deus, não esperando recompensa, mas como uma expressão de gratidão pelo amor incondicional de Cristo em sua vida. Segundo, reconheça que Deus em Cristo valoriza e cuida. Reconheça que Deus e Cristo valorizam e cuidam daqueles que buscam viver de maneira justa e íntegra, pois sua graça se manifesta em nossas vidas quando nos entregamos a Ele em reverência e fé. E terceiro, em Cristo, nosso valor é redimido e plenamente revelado, pois sua graça nos restaura e nos capacita a refletir a imagem de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento, a baixar a sua cabeça e a preparar o seu coração para a ceia do Senhor.
Pai, nós estamos na Tua presença e nós queremos pedir a Deus que neste momento a verdade do Teu Evangelho transforme as nossas vidas. Que neste momento a verdade do Teu Evangelho cura os nossos corações, ó Deus, renove as nossas esperanças e os nossos olhos fiquem atentos àquilo que o Senhor está fazendo em nós, ó Deus. Quantas vezes, ó Pai, o medo toma conta das nossas vidas porque nós não conseguimos praticar aquilo que o Senhor nos diz, ó Deus. Quantas vezes o medo toma conta das nossas vidas porque nós desconfiamos do Teu caráter, da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, ó Deus. Quantas vezes, ó Deus, o medo toma conta nas nossas vidas porque nós não reconhecemos o nosso valor, ó Deus. O valor de que nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus Criador de todas as coisas. De que em Cristo nós somos, ó Deus, redimidos, resgatados, que aquilo que estava quebrado foi consertado, porque o sacrifício do Cristo é eficaz. Ó Pai, transforma as nossas vidas, transforma os nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pai, nós queremos Te agradecer, porque não éramos dignos, e o Senhor, na cruz, nos fez dignos, Senhor. Nós éramos pecadores e o Senhor nos resgatou. O Senhor redimiu a nossa identidade. O Senhor curou, ó Deus. Restaurou. E hoje, através do sacrifício de Cristo Jesus, nós somos filhos. Filhos amados do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquilo que estava quebrado em nós foi consertado pelo sacrifício de Jesus. E um dia seremos plenos na presença do Cristo. E como nós ansiamos, ó Deus, por esse dia, pela plenitude que teremos no Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. O Senhor derrame da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós, ó Deus. É isso que nós oramos, em nome de Jesus, gratos pelo Seu sacrifício. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a sua semana no poder e na graça de Cristo Jesus.